close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de passo a passo no meu canal Dora Crochê. Se você está chegando agora pela primeira vez, é um prazer recebê-lo aqui. Se você já me acompanha aí há algum tempo, muito obrigado. Continue assistindo os meus vídeos, deixando o joinha de vocês, pois tudo isso é muito importante, tá bom? E se você, meus amores, ainda não viu a parte 1, estarei deixando linkado nesse vídeo. Então, primeiro vocês vão ver o início aqui, ó, dessa linda peça, e só depois vem aqui, ó, para a parte 2, para darmos continuidade fazendo a confecção do nosso lindo trabalho. E hoje, meus amores, eu vou iniciar aqui, ó, já fazendo, né, a união dessa volta em ponto baixo aqui, ó, com vocês. Pois na parte 1, eu finalizei quando eu iniciei fazendo essa voltinha, onde eu fiz um pontinho baixo, né, em cima de cada ponto aqui, ó, do bloquinho, pegando a segunda alcinha e trabalhei um ponto baixo na correntinha. Então, estou já iniciando aqui, ó, fazendo a união com vocês, certo? Então, a gente iniciou fazendo uma correntinha, que correspondeu aqui ao nosso primeiro ponto baixo. Fiz aqui, ó, o meu último ponto dentro da correntinha. Então, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, dentro da corrente, e prendo com um ponto baixíssimo. E está, meus amores, maravilhoso aqui, ó, a nossa peça, né? O nosso centrinho aqui, ó, de mesa. Bem abertinho, está muito bonito aqui o nosso trabalho. E agora a gente vai fazer uma volta de ponto sobre ponto, onde vamos trabalhar pontos altos, certo? Então, eu não vou trabalhar pegando apenas a segunda alcinha. Então, ó, eu estou aqui, ó, nesse ponto de correntes, eu vou vir aqui, ó, para o meu próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou subir mais duas correntinhas para dar altura ao meu primeiro ponto. Sim, meus amores, e um detalhe, eu acredito que na parte 1 eu não falei para vocês, né, a quantidade de bloquinhos que a gente fez aqui. Então, ficamos aqui, ó, nessa volta, a volta aqui de número 7, com um total de 48 bloquinhos. É só vocês contarem aí para vocês conferirem, tá bom? Eu estou passando aqui a quantidade, né, para vocês fazerem, né, aí a peça de vocês e bater certinho aqui, ó, com a mesma quantidade de pontos. Caso vocês tenham feito aí algo diferente, então não vai bater, né? Mas se vocês tiverem desde o início fazendo aqui comigo, então vai dar aí um total de 48. E aqui, ó, nessa volta de ponto baixo, é só vocês multiplicarem 48 vezes 5, ou seja, 4 pontos daqui com um da correntinha. Então, 48 vezes 5, que vai dar aí um total de 240 pontos. 48 vezes 5, 240, certo? E aqui nós vamos também ficar com o mesmo número de pontos. Estamos aqui, ó, contando dessa volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos aqui, ó, na volta de número 9, onde vamos ficar com 240 pontos. Na minha tensão de ponto vai ficar legal aqui. Então, é só vocês seguirem, ó, distribuindo aí um pontinho alto para cada ponto da volta anterior. Então, vou adiantar e eu já retorno. Pronto, meus amores, retornando para finalizar aqui a nossa volta com vocês, né? Estou aqui, ó, na 9ª volta. Sim, 9ª volta se eu contar apenas daqui, meus amores. Mas eu vou contar daqui, ó, do início, para vocês não fazerem confusão, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vou falar que eu estou aqui, ó, na 16ª volta, para vocês não fazerem confusão, tá bom? Vou vir aqui, ó, no nosso ponto, aquele ponto de correntinha, onde eu prendi com um baixíssimo, aqui, ó, no início, e vou fazer um ponto alto. Venho aqui, eu tenho um ponto baixo, duas correntinhas, então venho na corrente, na segunda correntinha, prendo com um baixíssimo.
E a nossa peça está aqui, ó, meus amores, perfeita. Não tem como pegar todo, ó, mas girando aí para vocês verem, tá bem legal aqui a estrutura do nosso trabalho, certo? E agora, meus amores, eu vou trabalhar uma carreira de aumento, certo? Então, eu vou iniciar aqui, ó, vou caminhar um pontinho para frente, fazer um ponto baixo, subo 2 correntinhas, corresponde ao meu primeiro ponto. Venho no mesmo lugar e vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Então, faço 2 pontos nesse mesmo lugar. Vou trabalhar aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4. Fiz aqui, meus amores, após o meu primeiro aumento, uma sequência aqui, ó, de 7 pontos, certo? Aí eu vou aqui, ó, no meu 8º ponto e vou repetir o meu aumento. 2 pontos juntos. E eu vou repetir essa sequência por toda a volta. Vou fazer 7 pontos, um aumento, 7 pontos, um aumento. Então, é só vocês seguirem aí fazendo desse mesmo jeito. E eu já volto para a gente finalizar aqui a nossa volta de número 16. Então, vou adiantar e eu retorno. Pronto, pessoal, retornando aqui, ó, para finalizar a volta de número 17, certo? Então, aqui eu já fiz o meu 6º ponto após o meu último aumento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer aqui o meu 7º ponto, uma vez que eu iniciei fazendo um aumento. Então, eu trabalhei aí por toda a volta, né, fazendo uma sequência de um aumento, 7 pontos e repetia o aumento. E eu estou aqui, meus amores, nessa volta de número 17, com um total de 270 pontos, certo? E agora, eu vou trabalhar uma volta de ponto sobre ponto. Então, vou vir aqui, ó, no ponto da frente, faço um ponto baixo, 2 correntes para dar altura ao meu primeiro ponto. E vou distribuir um ponto para cada ponto. Estamos aqui, ó, na volta de número 18. Então, é só seguir aí fazendo um pontinho para cada ponto. Ao finalizar a carreira, você estará aí com um total de 270 pontos. Então, vou adiantar e eu já volto. Pronto, meus amores, retornando, certo? E eu já estou aqui, ó, na volta de número 19. Então, eu finalizei, né, a volta que eu estava fazendo com vocês, colocando um ponto alto para cada ponto. Cheguei aqui, eu finalizei, né, prendi com um ponto baixíssimo na 2ª corrente e iniciei a volta de número 19 do mesmo lugar que eu prendi, ó, saindo aqui, ó, de dentro da corrente. Então, eu subi uma correntinha e fui fazendo ponto sobre ponto, né, pegando apenas a 2ª alcinha. E eu estou aqui, ó, com a mesma quantidade de pontos, ou seja, 270 pontos, certo? Então, vou finalizar aqui, ó, o meu último ponto, venho no ponto aqui de correntinhas, de correntinha, né, que eu iniciei aqui a minha volta de número 19, e eu vou prender com um ponto baixíssimo. E eu vou fazer, meus amores, mais uma carreira de ponto sobre ponto, também de ponto baixo. Então, eu estarei aumentando aqui, ó, mais uma volta, né, em relação aqui à minha toalha amarela. Veja que eu fiz aqui, ó, 3 carreiras, né, de pontos altos e fiz apenas uma volta em ponto baixo. Já iniciei aqui, ó, os bloquinhos. Então, como eu falei que eu queria fazer um pouquinho maior, eu já aumentei uma volta aqui, ó, nas argolinhas e vou aumentar aqui a minha 2ª volta em relação aí à toalha amarela, tá bom? E aqui eu não vou trabalhar pegando apenas a 2ª alcinha, eu vou pegar aqui, ó, o ponto, as 2 alcinhas. Então, eu prendi com um baixíssimo, vou caminhar aqui, ó, para o meu ponto da frente, faço um ponto baixo. Quando eu estiver finalizando, eu venho e faço um ponto baixo aqui, ó. E aqui é só seguir fazendo um ponto para cada ponto, pegando aqui as 2 alcinhas do meu ponto da base, né, anterior, aqui, ó, da volta anterior. Então, vou seguir e eu já retorno para iniciarmos fazendo aí
os nossos bloquinhos, né? Vamos dar continuidade fazendo aqui o desenho da nossa toalha, do nosso centro de mesa. Vai ficar uma toalha, né? Uma toalha bem bonita. Onde vocês podem fazer maior ou menor. Assim vocês prefiram, pode estar aumentando mais voltas aqui, como também aqui, ó, nessa volta de pontos alto, como também nas próximas carreiras. E depois é só estar adaptando aí o bico de acabamento, vai ficar bem bonito. Então, meus amores, desde já eu já vou pedindo para você, se estiver gostando dessa aulinha, deixem aí o joinha de vocês, comentem, compartilhem para levar essa aulinha para muitas outras pessoas que vai fazer essa toalha, que vai ficar bastante feliz. Que é uma ótima sugestão para vocês presentearem, venderem, né? Fica aqui muito bonita. E vocês podem estar usando aí também como tapete de sala, como toalha, que de qualquer forma que vocês usarem aí na casa de vocês, vai realçar bastante, né, o ambiente. Eu gostei muito do final aí da amarela, e essa daqui provavelmente vai ficar ainda mais bonita. Então, comentem, se você está chegando agora e não é inscrito ainda aqui no meu canal, convido você a se inscrever. Não esqueça, né, de ativar o sininho aí das notificações, para que vocês recebam todos os meus vídeos. Então, meus amores, agora sim eu vou adiantar e eu já volto. Veja como tá ficando aqui, ó, perfeito, ó. Não tá embabadando, não tá emborcando, tá um resultado assim maravilhoso. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui a volta com vocês, né? Fiz aqui ó, o meu último ponto em cima do ponto da volta anterior, aquele ponto de correntinha, certo? Vou vir aqui ó, em cima do ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, continua aqui ó, com 270 pontos. Eu coloquei, meus amores, aqui esse tapete para a gente ficar observando aqui, ó. A gente vai estar iniciando essa volta, onde vamos trabalhar um aumento. Aí, no próximo ponto, vamos fazer um ponto sozinho, uma correntinha, pula um de base e repete aí o bloquinho, que dá um total de 3 pontos, ó. Bem simples. E que realça bastante aí a peça, tá bom? Então, prendi com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar para o meu próximo ponto, faço um ponto baixo, subo 2 correntes para dar altura ao meu primeiro ponto alto. Venho no mesmo lugar, faço mais um ponto. Então, inicio fazendo um aumento, aqui ó, no meu bloquinho. No ponto seguinte, eu faço um ponto. Faço uma corrente de separação, pulo um de base, venho no próximo e sigo fazendo aqui essa sequência. Um ponto, no mesmo lugar, faço mais um ponto, fazendo aqui o meu segundo aumento, né? E no ponto seguinte, um ponto sozinho. Faço correntinha, pulo um de base e vou fazer assim, ó, por toda a minha volta. Ao finalizar aqui, eu vou estar, meus amores, com um total de 90 bloquinhos desses aqui, ó. Então, já tenho 3, vou fazer aqui os demais, tá bom? Vou adiantar e eu já retorno. Iniciando sempre o bloquinho com um aumento e no próximo ponto, um sozinho. Retornando para finalizar aqui a volta com vocês e bate certinho aqui ó, a quantidade de pontos. Venho fazer aqui o meu último bloquinho. Então, fiz aqui a minha corrente, pulo um de base, venho no próximo, faço um aumento de 2 pontos juntos. Faço mais um ponto aqui, ó, 2 juntos. No próximo ponto, faço um ponto sozinho. E eu fico aqui, ó, com esse ponto, né, de espaço, separando aqui o meu último bloquinho do primeiro, certo? Para fazer aqui o fechamento, tanto você pode fazer aí a correntinha, você pode estar fazendo assim, ó, a correntinha tá vindo aqui, ó, dentro do ponto de corrente, certo?
Só que aí você não vai poder iniciar daqui, você vai ter que caminhar com ponto baixíssimo e fazer aqui um ponto em relevo, certo? Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou desmanchar aqui, ó. Então, fiz aqui apenas os meus pontos, né? Eu não vou fazer correntinha. Vou vir aqui, ó, no meu ponto, aqui, ó, na segunda corrente, e vou fazer aqui, ó, veja que eu estou com 2 alcinhas na agulha. Vou fazer aqui, ó, o meu ponto desta forma, ó. Laço o meu fio, passo por dentro. Ó, como que fica. Então, aqui, ó, veja que o meu fio está aqui, ó, no meio desse espacinho. Então, eu já vou iniciar a minha próxima volta, vou vir aqui, ó, nesse espaço, vou fazer um ponto. Então, fiz um ponto baixo, 2 correntes, que corresponde ao meu primeiro ponto. Venho nesse mesmo lugar, vou fazer mais um ponto. Vou laçar o meu fio, ó, eu pulo esses 2 primeiros pontos, esse que foi feito junto aqui, ó, venho no próximo, e vou pegar aqui, ó, em relevo. Vou fazer um ponto alto em relevo. Desta forma. Não aperta aí o seu ponto, vai fazer uma corrente de espaço, e aqui, ó, no espacinho da corrente, né, eu vou fazer 2 pontos. A gente vai estar fazendo bloquinhos novamente, com 3 pontos, sendo que 2 eu faço dentro da correntinha, e o meu terceiro eu faço aqui, ó, no terceiro ponto da volta anterior. E eu faço ele em relevo. Bem simples e fica muito bonito. Ó. Aí aqui eu faço uma corrente, no espaço eu trabalho 2 pontos. Laço o fio, venho aqui, ó, no ponto, faço um ponto em relevo. Após fazer o meu ponto em relevo, faço uma correntinha e seguirei fazendo esse procedimento por toda a volta. Vou adiantar e eu já retorno. Vindo finalizar aqui a volta com vocês, estamos aqui, ó, meus amores, na carreira de número 22, certo? Então, aqui eu fiz o meu ponto em relevo, já trabalhei aqui, ó, os meus 2 pontos do espaço, e tenho que completar aqui, ó, esse bloquinho. Então, vou laçar o meu fio, vou fazer aqui o meu ponto em relevo. E nos demais espaços, né, eu faço uma correntinha, porém, aqui para concluir a volta, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto de correntes, venho aqui dentro da segunda correntinha, laço o fio, vou ficar com 2 alcinhas na agulha, busco o fio novamente e passo por dentro de tudo. Ó, fica aqui um espacinho de uma corrente. E aqui eu já inicio a nossa 23ª volta. Faço um ponto baixo, subo 2 correntes. Venho no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto. E vou seguir fazendo do mesmo jeito da volta anterior. Pulo esses 2, venho aqui, ó, no ponto em relevo. Concluo aqui o meu bloquinho, né? O meu bloquinho é 2 pontos e o ponto em relevo. Aí eu faço uma corrente para me iniciar um novo bloquinho. Então, vou vir aqui, ó. Venho aqui, ó, no espaço de correntinha. Trabalho os meus 2 pontos. E completo aqui o meu bloquinho de 3 pontos. Sendo que o meu terceiro ponto é em relevo. Aí, faço correntinha. 2 pontos. E o meu ponto em relevo. Olha, meus amores, essa daqui, vamos ver quantas voltas eu fiz aqui com 2 pontos, porque depois a gente vai fazer com 3, no lugar que eu tô colocando 2, ó, veja aqui, eu fiz. Pronto, eu fiz aqui, ó, 3 carreiras, né? Após a primeira volta, aqui, aí eu trabalhei, ó, 1, 2, 3 carreiras, colocando 2 pontos. Aí, a minha próxima volta, eu fiz apenas uma carreira com 3 pontos. Mas essa toalha que eu estou fazendo, eu vou fazer mais de uma volta com 3 pontos. E acredito que eu estarei fazendo com 4 pontos também. À medida que a gente vai aumentando a peça,
temos que ir aumentando os pontos, né, para que a nossa peça ela vá se abrindo do mesmo jeito. Senão, se a gente ficar fazendo só uma mesma quantidade de pontos nos espaços, aí a nossa peça ela vai começar a emborcar. Então, para que ela vá se abrindo, a gente vai aumentando os pontos aqui, ó, no espaço da correntinha. E vai dando um resultado aí, um efeito maravilhoso, tá bom? Então, vamos lá. Vou seguir fazendo aqui a nossa volta. Estamos na volta de número 23. Só seguir aí fazendo o mesmo procedimento. Amores, então eu vou finalizar aqui essa volta de número 23, aí eu estarei fazendo mais uma volta, né, sem gravar aqui com vocês, pois eu estarei fazendo do mesmo jeito. Quando eu chegar aqui ó, no final, vou fazer o fechamento da volta igual eu fiz, né, aqui a volta de número 22, certo? Aí eu vou fazer mais uma volta, aí eu retorno para a gente já iniciar aí mais uma carreira. Pronto, meus amores, então eu fiz aqui, ó, a nossa 24ª volta, certo? Vim finalizar aqui, ó, com vocês. Então, fiz aqui os meus 2 pontos, venho aqui e faço o meu ponto relevo. Então, essa é a última volta que eu vou trabalhar fazendo 2 pontos aqui, ó, na correntinha. Vou fazer a próxima volta, fazendo 3 pontos. Então, eu vim apenas mostrar aqui, ó, pra vocês, certo? Então, fecho aqui a minha 24ª volta, venho aqui ó, no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, subo 2 correntes, no mesmo lugar eu retorno, vou fazer um ponto alto e mais um ponto. Então, a diferença dessa volta da 25ª volta para a 24ª para as anteriores, né, que aqui eu vou fazer 3 pontos ao invés de 2. O restante é igual, né? Venho aqui, ó, faço o meu ponto alto em relevo, correntinha. Cuidado para vocês não esquecerem, meus amores. Eu tinha feito, né, aqui a 23ª volta e eu já estava na 24ª quando eu percebi que quando eu fiz, né, aqui em algum ponto eu fiz aqui o ponto alto em relevo, fiz a correntinha, porém, eu não trabalhei os meus 2 pontos aqui. Já vim para cá e fiz o meu ponto alto em relevo. O que acontece? Tive que desmanchar. Então, isso pode acontecer, é normal. Mas a gente tem que ter bastante cuidado, né? Para evitar esse tipo de contratempo. Pois a gente perde bastante tempo. Eu ainda pensei de continuar, mas não tem como, né? O crochê ia ficar feio. Então, eu desmanchei e refiz tudo que eu já tinha feito. Então, só estou comentando aqui para que vocês prestem aí mais atenção ainda, tá bom? Porque é bem simples esse bordado, né, aqui, esse ponto, porém, exige, né, atenção. Cuidado, sempre que vocês fizerem aí o ponto alto em relevo, faz a correntinha, e trabalha os pontos. Nessa volta estou fazendo 3, nas anteriores era 2. Vou ver aqui quantas carreiras eu vou fazer com 3 pontos, certo? Vou seguir, estou aqui ó, na volta de número 25. Vou fazer aqui, não sei se mais 2 com 3 pontos, ou se apenas mais uma. Vou fazendo e vou observando, né? A gente tem que ir observando para que a nossa peça ela nem fique embabadando e nem emborcando. Eu posso fazer 3? Com certeza eu posso. Porém, eu não vou fazer muito grande em relação à minha toalha amarela. Mas eu poderia estar fazendo mais carreiras, tá bom? Então, meus amores, eu vou adiantar e eu já retorno. Pronto, meus amores, retornando. Eu estava fazendo aí com vocês aqui a volta de número 25, a primeira carreira fazendo aqui, ó, 3 pontos na corrente, e eu fiz por 3 vezes, né, 3 carreiras dessa forma. E eu tinha, meus amores, já feito aqui uma volta de 4 pontos, ao invés de eu fazer 3, eu fiz 4. Porém, para mim fazer uma volta aqui, ó, com 4 pontos, a peça se abre muito, né? Porque a gente vai estar fazendo 4 pontos em cada correntinha.
E para isso, eu até poderia fazer, se eu quisesse fazer maior. Se eu fizer uma volta com 4 correntes, eu não posso fazer apenas uma carreira, eu terei que fazer pelo menos 2 carreiras, né? Porque à medida que eu vou aumentando, aí a peça ela vai se abrindo. Se eu fizer apenas uma volta com 4 pontos, a minha peça ela vai ficar embabadando, porque depois que eu fizer a volta com 4 pontos, eu estarei fazendo uma volta de ponto alto e possivelmente uma volta em ponto baixo. Se eu fizer 2 carreiras fazendo 4 pontos aqui, a minha peça ela vai ficar muito grande e eu não quero. Eu quero que fique aqui aproximadamente 1 metro, certo? Então, eu até fiz, né, aqui uma volta com 4 pontos, porém eu desmanchei, porque a minha peça ela ficou embabadando, sobrou muito ponto. Então, eu desmanchei e fiquei aqui apenas com os bloquinhos aqui, ó, de 3 pontos, e não vou fazer bloquinhos com 4 pontos, certo? Porém, se você quiser um resultado, né, quiser aí uma toalha maior, vocês podem estar fazendo mais 2 carreiras, colocando 4 pontos, né, nos intervalos de correntinhas, para poder vir fazer o que eu vou fazer a partir dessa volta, certo? Então, aqui, ó, eu não vou fazer o fechamento da mesma forma como eu vinha fazendo. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no nosso ponto de corrente e vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Vou caminhar aqui, ó, para o meu ponto da frente e vou fazer um ponto baixo, vou subir aqui, ó, 2 correntes para dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. Venho aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto. Depois eu estarei fazendo mais um ponto aqui, ó, para ficar com 3, certo? E aqui, ó, eu vou fazer um ponto em cima do meu ponto alto em relevo. Fiz um ponto alto. Aqui na correntinha, eu não vou mais trabalhar sobre ela. Então, eu pulo a correntinha, já venho diretamente aqui, ó, para o meu bloquinho de 3 pontos. E aqui eu trabalho 3 pontos altos. Em cima aqui, ó, do meu bloquinho. Em cima do meu ponto alto em relevo, eu faço um ponto. Então, se vocês forem fazer maior, vocês podem fazer, como eu já expliquei, e só depois faz aqui essa volta, se vocês forem fazer aí os bloquinhos com 4 pontos, certo? Eu queria fazer, mas era apenas uma carreira e ficou sobrando muito ponto, então tive que desmanchar. Pronto, meus amores, e o procedimento é esse. Só vocês seguirem fazendo aí um pontinho para cada ponto de base aqui, ó. Depois, eu estarei fazendo uma volta de ponto baixo. Aí, quando eu for fazer a minha volta de ponto baixo, eu vou fazer pegando apenas a segunda alcinha, tá bom? Então, eu vou adiantar e eu já retorno. Retornando, ó, finalizei a volta em ponto alto e já trabalhei aqui a minha volta em ponto baixo, pegando aqui a segunda alcinha, certo? Então, aqui eu fiz o meu último ponto e eu posso fechar essa volta de 2 formas. Tanto eu posso vir aqui, ó, no ponto de correntinha e prender com um ponto baixíssimo, como eu posso alongar o meu fio para fazer o fechamento desta forma. Vamos lá. Bem simples, ó, vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, eu tenho o ponto de correntinha e tenho esse primeiro ponto. Então, venho aqui, ó, pegando aqui por baixo das 2 correntes, vou conduzir esse fiozinho aqui, ó, para trás. Bem simples. Ajusto aqui, ó, essas alcinhas, vou dar um nó e escondo o excesso aqui, ó, do fio. Pronto, meus amores, então já arrematei aqui o fiozinho, certo? E agora a gente vai fazer aqui o bico de acabamento, mas caso vocês queiram fazer aí um outro bico, certo? Eu estou aqui, ó, meus amores, com um total de 360 pontos. Estou falando aqui essa quantidade de pontos para vocês, caso vocês queiram fazer aí um outro biquinho, para que vocês possam estar fazendo aí a contagem dos pontos. Então, aqui é bem simples, a gente tem aqui, ó, 90 bloquinhos, né? Então, é só você multiplicar, ó, 90 vezes 4, ou seja, 3 pontos aqui, ó, do bloquinho, com um ponto do ponto alto em relevo. Então, temos 4 pontos em cada bloquinho. Então, 90 vezes 3
perdão, 90 vezes 4 é 360 pontos, tá bom? Então, já estou aqui, ó, com o fio, que eu vou fazer aqui o meu biquinho, né, essa volta, porque vamos fazer aqui, ó, 2 carreiras para fazer o nosso biquinho. Então, eu vou trabalhar aqui uma volta de ponto pipoca, certo? Então, vou vir aqui, ó, em qualquer ponto, venho aqui, ó, já dei uma laçadinha no meu fio, então, aqui eu faço um ponto baixo, certo? Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou pular aqui, ó, meus amores, 2 pontos de base, venho nesse ponto, e vou fazer aqui um pontinho pipoca. Então, faço aqui uma sequência de 5 pontos nesse mesmo lugar. Então, já tenho 2, 3, 4 e 5. Caso vocês queiram fazer aí uma pipoca maior, vocês podem estar acrescentando a quantidade aqui, ó, de pontos, certo? Venho aqui, ó, no nosso... Tirei, né, a agulha aqui, ó, da alcinha, venho aqui, ó, no nosso primeiro ponto, conduzo o fio aqui, ó, para a agulha, e vou fechar aqui o nosso ponto pipoca, ficando assim, ó. Depois, meus amores, a gente vai trabalhar aqui, ó, dentro, aqui, ó, nesse espacinho que fica. Fica bem fechadinho aqui, ó. Se você fizer mais pontos, vai ficar mais visível aqui, ó, esse espaço, tá bom? Então, fiz aqui o meu primeiro ponto pipoca, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular 2 pontos de base, venho no próximo, prendo com o baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. E vou repetir aqui, ó, vou pular 2 de base, venho no meu terceiro, vou fazer aqui mais uma pipoca. Distribuindo aqui, ó, 5 pontos nesse mesmo lugar. Aqui eu já tenho 3, 4 e 5. Ó, eu vou fazer aqui, ó, com 6 para vocês verem, né, a diferença. Caso vocês queiram fazer aí uma pipoquinha mais cheinha, ó, como fica, ó. Veja se você prefere assim, ó, dessa forma. Veja que assim, ó, o espacinho aqui, ó, ele fica bem mais visível, ó. Certo? Então, eu vou seguir fazendo com 5 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou prender aqui. Ó, com 5 pontos. E passei aqui, ó, por dentro, né? Fechei a minha pipoca, aí eu faço 3 correntes, pulo 1, 2, venho no terceiro, faço ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. E agora, é repetir aí esse mesmo procedimento. Por toda a volta. Vou adiantar e eu já retorno. Meus amores, retornando para finalizar a volta, já percorri aqui, ó, fazendo todos os nossos pontos pipoca, né? E bateu certinho aqui a quantidade de pontos. Depois eu vou contar para vocês, não contei ainda quantos pontinhos pipoca eu fiz, tá bom? Então, aqui eu já fiz as minhas 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, em cima do meu ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, bem discreto, depois a gente vai fazer aqui os pontos, né, e vai ficar cobertinho aqui, ó, esse ponto baixo. Aqui eu vou alongar o meu fio para me fazer o acabamento. Aqui eu vou estar conduzindo esse fio para trás, vou vir aqui, ó, pelo lado de trás, vou conduzir esse fio. Veja que fica aqui, ó. Ó, como fica. E agora eu vou dar aqui, ó, 2 nozinhos com esses 2 fios, voltar. Pronto, eu vou dar um nozinho e deixo um fio pra cá e outro pra cá, porque depois a gente vai trabalhar aqui, ó, sobre essas alcinhas e vai cobrindo esse ponto, escondendo, tá bom? Só que primeiro eu dou aqui os 2 nó. Bem simples. Esse primeiro não aperto muito, certo? O segundo eu aperto um pouquinho mais e vou deixar aqui, ó, que eu posso
já tá iniciando... Não, vou iniciar em outro lugar para não ficar mais fios aqui. Mas aí, quando eu estiver trabalhando aqui, ó, eu vou tá colocando um para um lado e um para o outro, certo? Amores, e eu contei aqui, ó, deu um total de 60 pontos pipoca, tá bom? E eu já vou iniciar aqui, ó, fazer a nossa última volta, né, do nosso bico. Vou voltar a trabalhar aqui, ó, com o fiozinho cru. Então, vou dar aqui, ó, uma laçada no meu fio para iniciarmos. E é o seguinte, meus amores, vocês podem iniciar em qualquer ponto, né? Aqui, ó, antes do nosso ponto pipoca. Você não pode começar aqui, ó, nesse, após o ponto pipoca. Tem que ser nesse, pode ser nesse, contando que seja antes do ponto pipoca, tá bom? Então, dei aqui uma laçada no meu fio, para prender aqui, ó, na agulha. Vou laçar aqui, ó, como para poder fazer o nosso primeiro ponto alto. Você vai ficar, ó, com a alcinha aqui, ó, 2 alcinhas. Vem aqui, ó, dentro dessa argola, qualquer argola, como eu falei, contando que seja primeiro, antes do ponto pipoca. Veja que eu estou aqui, ó, 3 alcinhas na agulha. Laço, tiro 2. Vamos fazendo aqui o nosso primeiro ponto alto. Depois a gente esconde essa pontinha, tá bom? Aqui, ó, nesse espaço, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2, 3 e 4. 4 pontos altos. Vou laçar o meu fio, ó, 2 vezes, porque agora a gente vai trabalhar 2 pontos altos duplo aqui, ó, com um picôzinho, tá bom? Ó, então, você vai vir bem aqui, ó, no meio, certo? Ó, tem um furinho aqui. Vai buscar o seu fio e vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto alto duplo. Então, vou vir aqui, ó, vou tirar 2 alcinhas, tiro 2 e tiro 2. Faço aqui um picô. Meu picô eu vou fazer com 3 correntes. Se você quiser fazer com mais, venho aqui, ó, em cima do ponto alto, prendo com baixo. Laço o fio 2 vezes novamente e vou fazer aqui o meu segundo ponto alto duplo. Então, aqui sempre vamos fazer assim, ó. Um ponto alto duplo, picô, ponto alto duplo. Laço o fio, vou trabalhar 4 pontos altos aqui também, do mesmo jeito que eu fiz antes do meu ponto pipoca, eu faço após. Tenho 2. Deixa eu só organizar aqui, ó, o meu fio. Tá amarrando aqui. Já tenho 2, vou fazer o meu terceiro ponto alto e o meu quarto ponto alto. Prestem agora bastante atenção. Vou laçar o meu fio, ó, duplo, né? Eu lacei 2 vezes. E eu vou trabalhar, meus amores, vejam bem, a gente vai trabalhar aqui, ó, nessa volta em ponto alto, certo? E você vai vir aqui, ó, nesse ponto, veja que tá na mesma direção, ó, esse ponto alto aqui, ó, desse ponto pipoca, ó. Eu fiz ele em cima do ponto baixo, que tá em cima desse, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer esse ponto alto em relevo, ó. É bem simples e fica bem bonito o resultado desse bico. Laço, tiro 2, fico com 3, laço, tiro 2, fico com 2, laço, tiro tudo. Então, o meu primeiro ponto. Depois, a gente vai fazer um ponto aqui, ó, nesse mesmo ponto, quando a gente estiver finalizando a volta, tá bom? Vou laçar o meu fio novamente 2 vezes. Após fazer aqui, ó, veja que o meu ponto tá nesse. Então, vou contar 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Veja que o sexto ponto tá aqui, ó, abaixo do ponto pipoca. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu sexto ponto. Eu pulei 5 e venho no sexto. E vou fazer aqui mais um ponto alto duplo em relevo. Veja como fica aqui, ó, um ligado ao outro. E vou laçar o meu fio e já venho aqui, ó, para esse espacinho de correntes e vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2. Olha aqui esse fio.
Pronto, meus amores, ó. Temos um fiozinho aqui. Acabei começando no mesmo lugar, ó. Não foi no mesmo, porém, veja que tá aqui, ó, os dois fios, esse e tá esse. Então, eu vou desmanchar, ó, pra mim tá fazendo esses 4 pontos aqui e prendendo ele, ó. Não vou desmanchar não, depois eu coloco aqui por baixo, certo? E esse daqui, ó, veja que eu já tô pegando. Eu acabei que eu não vi que era aqui, mas dá certo. Veja que esse eu já tô, ó, escondendo, e depois eu pego a agulha e coloco ele aí por baixo, tá bom? E aqui, ó, meus amores, eu vou fazer tudo que eu já fiz nesse. Então, veja que eu fiz 4 pontos altos, já lacei o meu fiozinho aqui, ó, 2 vezes. Vou vir bem aqui, ó, no centro do meu ponto pipoca, vou fazer o meu primeiro ponto alto duplo, certo? Tirei 2, tiro 2 e tiro 2. Após fazer aqui, ó, o meu ponto alto duplo, vou fazer 3 correntes. Vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Laço o fio novamente 2 vezes e vou fazer mais um ponto alto duplo. Tiro de 2 em 2 alcinhas. E agora é só repetir tudo que eu já fiz do outro lado, faço aqui também. Vou fazer uma sequência de 4 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2, 3 e 4. 4 pontos altos. Vou laçar o meu fio 2 vezes. Vou retornar aqui, ó, nesse ponto que eu já trabalhei um ponto alto duplo. Venho aqui, ó, e vou fazer mais um ponto alto duplo. Então, vou tirando de 2 em 2 alcinhas. Ó. Como fica aqui o nosso biquinho. Laço o fio 2 vezes, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Venho no meu 6º ponto e vou fazer aqui o meu ponto alto duplo. E aqui eu já inicio mais uma vez fazendo 4 pontos. Então, é bem simples. Eu vou seguir fazendo aqui os meus pontos, vocês vão fazendo aí o de vocês, que aí eu retorno para finalizarmos a volta, tá bom? Esse fio, ó, eu vou esconder ele aqui, ó, embaixo desse ponto. Olha, já escondi aqui, ó, é só esconder mais um pouco, né? Esconder aqui, ó, todo o excesso, pra deixar já certinho, tá bom? Então, agora sim eu vou continuar. Retornando, ó, pra finalizar aqui com vocês. Então, já trabalhei aqui os meus 2 pontos alto duplo, certo? Vou fazer aqui os meus 4 pontos do meu último espacinho. Meu segundo ponto aqui. O meu terceiro. E o meu quarto ponto. Vou fazer o meu ponto alto duplo. Então, retorno aqui nesse, que eu já trabalhei um ponto alto duplo. Vou tirando de 2 em 2 alcinhas. E vou fazer aqui ó, o meu último ponto alto duplo. Então, vou vir aqui ó, no início do nosso trabalho. Veja que sempre o ponto que fica após o ponto pipoca, ó, ele fica abaixo do primeiro ponto, né? Aqui, ó. Veja que todos eles ficam abaixo, certo? Se eu vim aqui, ó, vou colocar abaixo. Porém, como esse lado aqui, todos os outros desse lado antes do ponto pipoca, eles têm que ficar aqui, ó, em cima. Então, eu vou afastar um pouquinho aqui, ó, esse ponto aqui, ó, do início, certo, ó? Pra ele ficar aqui, ó, na parte de cima. E eu vou fazer o meu ponto alto duplo desse lado. Vou tirando de 2 em 2 alcinhas, ó. E esse ponto alto, ele fica abaixo, né, ó. Certo? E aqui, ó, meus amores, eu vou fazer o seguinte, eu vou alongar o meu fio
para mim poder fazer o fechamento. Pronto, já, ó, eu arrematei aqui uns 15 centímetros, certo? Coloquei aqui, ó, na minha agulha de tapeceiro. Temos aqui, ó, o nosso primeiro ponto, né? O ponto aqui, ó, do início, tá bom? Vou vir aqui, ó, pegando dentro do ponto aqui, ó, para mim fazer aqui o fechamento. Veja que ele tá aqui, ó, na parte de trás. Vou retornar aqui, ó. Esse fiozinho aqui eu tenho que escondê-lo. Deixa eu só organizar. Para ficar aqui um acabamento bem discreto. Só que eu vou retornar porque ele tá um pouquinho abaixo. Eu vou pegar bem aqui, ó, em cima. Vou ver se tem como retornar aqui. Pronto, deu certo. Acredito que pegando bem aqui, ó, na alcinha vai ficar melhor. Isso, fica melhor assim, ó. Aí, agora eu retorno. Esse fio depois eu vou escondê-lo. Ó, veja como ficou aqui, ó, na parte da frente. Fica aqui, ó, igual as demais uniões, né? Pronto, ó. Daqui eu posso tá vindo pra cá ou pra cá. Pronto, eu vou vir aqui, ó, pro meu ponto novamente, certo? Vou esconder aqui, ó, vou tá dando um nozinho bem aqui, ó, na parte de trás. Vou caminhar um pouquinho para esse outro lado, pro outro ponto, ó, para não ficar grosseiro aqui. Vou dar um nozinho e escondo aqui, ó, meus amores, o excesso do fio. Eu vou depois colocar esse fio também na agulha de tapeceiro, vou caminhar para esse outro lado e vou esconder o fio. Já arrematei aqui, ó, os 2 fiozinhos e ficou aqui uma emenda, né, imperceptível, certo? Sim, meus amores, já aproveitei aqui, ó, para colocar a minha etiqueta, certo? Apliquei aqui, ó, na nossa primeira volta em ponto baixo, pegando bem aqui, ó, em cima da alcinha, né? Pois a gente trabalhou aqui, ó, pegando a segunda alcinha, ficou a primeira, ó. Tá bom? E vou medir aqui o tamanho da nossa toalha, do nosso centro de mesa, para mim falar para vocês, como também eu vou pesar, para mostrar, repassar para vocês aqui a quantidade de gramas, certo? Pessoal, então, já medi e já pesei aqui a nossa toalha. Ela ficou pesando 902 gramas, com 95 centímetros aqui o seu comprimento, tá bom? Se quiserem fazer maior, eu expliquei para vocês, né? É só seguir fazendo aí os 4 pontos no espaço de correntinha. Vocês podem estar fazendo até 3 voltas, né? Com 4 pontos, para poder depois fazer aqui a volta de ponto sobre ponto, tá bom? E se quiser fazer depois com 5, com 6, vocês é quem vão decidir aí. Vai depender do tamanho que vocês querem aí a toalha de vocês. Como também vocês podem estar aumentando aqui, ó, nessa parte aqui de alcinha, como também nessas voltas de ponto alto, né? É muito fácil de fazer adaptações aqui usando esses pontos, certo? Sim, meus amores, e eu quero falar um pouquinho sobre a toalha amarela, né, que eu deixei foto aí para vocês no início do vídeo, como também eu mostrei em algumas partes, né, eu mostrava para vocês a toalha amarela. Eu não tô mais com ela aqui, pois eu a dei de presente, certo? Mas ela ficou, meus amores, com 85 centímetros. Ela eu confeccionei com 27 voltas, né, eu falei para vocês que eu diminuí, nela eu fiz menos carreiras aqui, eu fiz menos carreiras também, acredito que foi nessa parte, ó, não tô mais com ela aqui, mas eu acredito que eu fiz apenas uma volta de ponto baixo, e aqui também eu fiz menos carreira, tá bom? Então, ela eu fiz apenas com 27 voltas, e ela ficou com 733 gramas, então, dá certinho para vocês fazerem ela no tamanho menor ou maior, tá bom? Pronto, então estamos chegando aqui ao final de mais uma aulinha. Gostei muito do resultado dessa toalha. Como eu não tenho mesa redonda, né, eu tirei a foto da toalha aqui na minha mesa, então não tem como valorizar, mas vocês que quiserem, que tiverem aí a mesa redonda, tirem foto e mandem para mim,
para que eu possa estar vendo como ficou aí na sua linda mesa redonda, tá bom? Eu gostei muito do resultado, estou torcendo para que vocês também gostem. Então, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um beijo enorme para cada um de vocês e nos vemos na próxima aulinha. Beijo e até lá!